Olá, bem-vindos ao módulo 11 do nosso curso de evolução. Hoje eu estou gravando no meu jardim, para variar um pouquinho, porque essa aula inteira vai ser voice-over. Então achei que pelo menos essa primeira parte que a gente conversa, a gente podia estar num lugar mais agradável. Nessa aula, nós vamos aprender a usar a sequência de DNA para estimar a variabilidade de uma população. Vocês lembram na aula passada que a gente terminou perguntando qual dessas duas populações tem mais variabilidade? E as duas tinham dois haplótipos igualmente comuns, que era 50%. Então, se você fosse calcular número de alelos ou número de haplótipos, era 2. Se fosse calcular a heterozigosidade, era a mesma, era 0,5 nas duas. Então, a única diferença era a sequência, que na população 1 só tinha um nucleotídeo de diferença, enquanto que na população 2 tinha 2 nucleotídeos de diferença. Então, se eu tiver alguma medida que me dê a variabilidade em função da quantidade de diferenças no DNA, eu espero encontrar na segunda população o dobro da variabilidade do que na primeira. E como que a gente mede essa diversidade baseada na sequência de DNA? A gente usa a diversidade nucleotídica, π. Então, nesse módulo, nós vamos aprender a como calcular a diversidade nucleotídica. No módulo passado, nós terminamos com uma pergunta sobre quem teria maior variabilidade, se a população 1 ou a 2. As duas tinham dois alelos, que a gente vai chamar de haplótipos, porque são sequência de DNA, e todas as duas tinham a mesma frequência. O alelo A e o B tinham de 0,5 e o A e o D tinham 0,5 na população 2. Para poder fazer as contas de maneira mais simples, vamos assumir que eu tenha 10 indivíduos nos dois casos, né? Então, 5 indivíduos do haplótipo A na população 1, 5 do haplótipo B, na população 2, 5 do A e 5 do C. A medida da variabilidade que leva em conta as sequências é a diversidade nucleotídica, que é representada pela letra π minúscula, πzinho. A diversidade nucleotídica, ela usa não só as frequências, mas também as diferenças entre as suas sequências. Então, vamos calcular a diversidade nucleotídica da população 1. A população 1 tem dois haplótipos, A e B, com um nucleotídeo, né, esse Tzinho aqui é um SNP, um nucleotídeo de diferença. Primeira pergunta, quantas diferenças nós observamos entre os haplótipos A e os haplótipos A? Nenhuma, né? Porque é tudo igual, então 0. E entre o A e o B? Uma. Entre o B e o B é 0. Agora, quantas vezes eu comparei os haplótipos A com os haplótipos A, ou seja, o primeiro haplótipo com o segundo, etc. Para fazer isso, eu fiz um exemplozinho mais bonitinho aqui, com os 5 haplótipos A e os 5 B. Então, quantas comparações de A com A eu tenho? Eu posso comparar esse cara com esse com o outro ou com o outro. Isso dá 4 comparações. Agora vamos para o segundo indivíduo. O segundo eu comparo com o terceiro, com o quarto, com o quinto. 3 comparações. O terceiro eu comparo com o quarto e com o quinto. E o quarto eu comparo com o quinto. Então, o total de comparações dos HAs entre si é 4 mais 3 mais 2 mais 1 igual a 10. Isso também poderia ter sido calculado como 5 vezes 5 menos 1 dividido por 2, que dá 20 dividido por 2, que dá 10. Ou seja, 5 vezes 4. Por que eu dividi por 2? Porque depois que eu comparo o indivíduo 1 com 2, eu não preciso mais comparar o 2 com 1, porque é a mesma coisa. Então eu só comparei num sentido, não comparei nos dois. Então eu tenho que dividir por 2. Então tá, número de comparações A com A é 5 vezes 4 dividido por 2, 10. E B com B? B com B vai ser 10. E A com B? Tenta vocês mesmos verem quantas comparações vão ter de A com B, mais ou menos de cabeça, assim, ver se vocês conseguem acertar. Bom, vamos lá. Eu comparo o primeiro indivíduo A com o primeiro B, o primeiro A com o segundo B, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Eu faço 5 comparações. Agora eu pego o segundo indivíduo A, comparo com o primeiro B, segundo, terceiro, quarto, quinto, 5 comparações. Então, quantas comparações eu vou ter no total? Eu vou ter 25. Né? Cada um dos A's é comparado com os outros 5 dos B's.
Por que eu não dividi por 2 dessa vez? Porque dessa vez eu estou comparando dois grupos, então cada um compara com todos os outros. Não é eles com eles, que aí não teria a volta, né? Mas aqui não tem volta, então é direto. Então, comparações A com B, 25. Por que eu fiz essa quantidade toda de comparações? Porque eu quero saber qual é a média de diferenças entre todos os haplótipos. Então, quantas comparações eu fiz no total? 10A com A, 10B com B e 25A com B, dá 45. Eu também poderia calcular o número de comparações fazendo 10 vezes 9 dividido por 2, também dá 45. Então está aqui. Agora, qual o total de diferenças? Então, eu fiz 45 comparações. Sempre que eu comparei A com A não teve nada, B com B não teve nada, mas A com B teve 1. Então, quantas vezes eu comparei A com A? 10. Então, eu multiplico 0, que foi a diferença entre eles, vezes 10, dá 0 vezes 10. B com B é 0 vezes 10 de novo. Agora, AB é uma diferença 25 vezes. Então, é 1 vezes 25. Então, 0 vezes 10 mais 0 vezes 10 mais 1 vezes 25 dá 25. Então, 25 é o total de diferença que eu tive entre esses 10 haplótipos. Qual é o número médio de diferenças? Bom, se eu tive 25 comparações, 25 diferenças em 45 comparações, a média vai ser 25 dividido por 45, ou seja, π maiúsculo. Repare, esse aqui não é a diversidade nucleotídica ainda. Essa é o início para calcular a diversidade nucleotídica, é o πzão. E na segunda população? Bom, a diferença da segunda para a primeira é que entre A e B tem duas diferenças. O resto é igual. Então o total de diferenças vai ser quanto? Vai ser 0 vezes 10, mais 0 vezes 10, mais 2 vezes 25, que vai dar 50. Número médio de diferenças vai ser 50 dividido por 45, que dá 1,11. Então, qual é a mais variável? Agora eu posso dizer que é a 2. E dá para ver que seria, né? Porque ela tinha 2 nucleotídeos de diferença. Mas agora tem isso quantificado numa medida que é o πzão, que é o número médio de diferenças. E aí, como é que você está indo? Foi fácil, né? Com 2 tipos de sequência, de fato é bastante fácil fazer o cálculo. Só que quando a gente vai estudar populações naturais, a gente não tem só 2 tipos de sequência. Muitas vezes você tem 10 tipos de sequência, 10 haplótipos diferentes. E aí como é que você faz? Você vai fazer 2 a 2 cada vez? É muito complicado, né? Então existe uma outra maneira de trabalhar quando o número de haplótipos é diferente de 2, que é o que a gente vai ver agora. Mas antes disso, toma um copo d'água, dá uma respirada e vamos voltar para a aula. Primeira coisa que eu faço é alinhar as sequências. Elas estão alinhadas aqui de maneira que cada nucleotídeo é supostamente homólogo de todos os outros naquela posição. Agora que eu tenho eles alinhados, eu vou olhar quantas diferenças eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho um SNP. Então eu marco ele em vermelho, você pode sublinhar ou pode botar uma bolinha em volta no seu caso, ou pintar de vermelho se você estiver usando o Word ou alguma coisa assim. Então, procure encontrar os outros SNPs que tem aqui. É como o jogo das diferenças. Aqui estão eles. Repara que o indivíduo 4 tem um haplótipo que tem um A aqui, que nem os de cima, mas tem um C aqui. Então ele é considerado um haplótipo diferente. Apesar de compartilhar o A, como ele tem esse C, ele é um haplótipo diferente. Então, quantos tipos de sequência ou tipos de haplótipo que eu tenho? Bom, isso aqui vamos chamar de haplótipo 1. Esse indivíduo com A aqui vamos chamar de haplótipo 2. O terceiro indivíduo é o mesmo que o segundo, né? Então eu vou chamar de haplótipo 2 de novo. O quarto indivíduo é um novo haplótipo, o quinto é um novo haplótipo, o sexto é um novo haplótipo. Agora o sétimo, olha só, é o mesmo que o haplótipo 1, então eu ponho haplótipo 1. O oitavo é um novo haplótipo e o nono e o décimo, de novo, são repetições do haplótipo 1. Ok? Então K, que é o tipo de sequência, é 6. Eu tenho 6 sequências diferentes. Qual é a frequência de cada tipo de haplótipo?
Frequência é quantas vezes uma coisa aparece no total. Então o H1, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 1, 2, 3, 4. E qual é o total? 10. Então a plot tipo 1 vai ter frequência de 0,4. O 2 vai ter 0,2, que são esses dois indivíduos aqui. E o H3, o H4, o H5 e o H6, todos vão ter frequência de 0,1. Agora que eu tenho as frequências, eu posso calcular a diversidade haplotípica. A diversidade haplotípica é a mesma coisa que a heterozigosidade. A gente fala em diversidade haplotípica porque ela é muito usada para sequências de haplótipos, como por exemplo o DNA mitocondrial. Aí ficava chato falar em heterozigosidade mitocondrial, porque a mitocôndria é haploide, né? Então as pessoas inventaram a expressão diversidade haplotípica. Diversidade haplotípica, ela se calcula igual à heterozigosidade. Ou seja, H é igual a 1 menos somatório de f de x ao quadrado, a somatório das frequências ao quadrado, ou seja, 1 menos a homozigosidade. Então, vocês lembram dos haplótipos, nós calculamos as frequências, está aqui as frequências de cada um. Então, H vai ser quanto? Vai ser 1 menos 0,4 ao quadrado. Eu podia colocar somatório aqui, né, do lado de fora, 1 menos e aí é mais. Mas eu posso tirar o parênteses e botar tudo menos, dá na mesma. Então é 1 menos 0,4 ao quadrado, menos 0,2 ao quadrado e menos 4 vezes, né, que são esses 4 aqui, 0,1 ao quadrado. Que dá isso, que dá isso. Então a diversidade haplotípica é de 76%, 0,76. Então vocês já devem estar ficando bons de calcular a heterozigosidade, né? A gente já fez vários cálculos, acabamos de fazer mais um. Mas agora vamos voltar ao que é o motivo desse módulo, que é a diversidade nucleotídica, pizinho. Nesse caso, a melhor maneira de fazer é fazer uma tabelinha. Você coloca todos os indivíduos que você analisou, todos 10, inclusive os que são do mesmo haplótipo, e compara eles com eles mesmos. Quando eu comparar o indivíduo 1 com o indivíduo 2, eu vou ter quantas diferenças? Eu vou ter uma diferença. Então eu coloco 1 aqui. O 1 com 3 também vão ter uma diferença só. O 1 com 4 vão ter duas diferenças. Então eu ponho 2. O 1 com 5, uma diferença. O 1 com 6, uma diferença. O 1 com 7, eles não vão ter diferença nenhuma, porque é o mesmo haplótipo. Então 0. Com 8, 1 e com 9 e 10, 0 também. Então eu faço isso com todas as comparações e agora eu tenho um número de diferenças entre todos os haplótipos. A pergunta é, quantas diferenças foram observadas no total? O jeito de fazer isso é somar. Então, você soma cada linha e depois soma as somas e dá 55. Então eu tenho 55 diferenças. Mas em quantas comparações? Quantas comparações eu tenho? São 10 indivíduos comparando eles com eles mesmos. Lembra como que é? É 10 vezes 10 menos 1 dividido por 2. Não é isso? Então vai dar 45. Então eu tenho 55 diferenças, que é a soma disso tudo aqui, em 45 comparações que eu fiz. Se você quiser checar, você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, vai chegar a 45 até o fim. Então, pisão, que é o número médio de diferenças nucleotídicas, vai ser 1,222. Esse é o número médio de diferenças. Mas como que eu faço para que ele seja comparável entre sequências de genes diferentes de várias populações? Porque no nosso caso, tanto a população 1 quanto a população 2, eu analisei 30 nucleotídeos. Né? Isso aqui são grupinhos de 10. Mas e se eu tivesse analisado numa população 30 e na outra 32? Sei lá, como é que eu poderia fazer para que esse número fosse uma coisa comparável entre sequências diferentes? Como que a gente faz isso? Como que eu comparo? Se eu analisei 30 numa população e na outra eu analisei 100. Como que eu comparo esse número? Bom, para ajudar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma diferença de 5 centímetros de comprimento entre dois indivíduos, ela é uma diferença grande ou pequena? Bom, acertou quem respondeu.
Depende. Depende de quê? Depende do tamanho do indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo for uma barata, 5 centímetros é coisa pra caramba. Agora, se for um elefante, 5 centímetros não é muita coisa. Como que a gente faz para poder relativizar esses 5 centímetros? Pensa aí, o que vocês fariam para poder transformar esses 5 centímetros em alguma coisa? Uma maneira de fazer isso é transformar esse tamanho numa porcentagem. Então, digamos que o tamanho da barata médio fosse 4 centímetros. Então, 5 centímetros significa 5 centímetros sobre 4, que é 1,25, ou seja, a diferença de uma barata de 4 centímetros para outra barata de 9, que é 4 mais 5, é 125% de diferença, é mais do dobro. Já no elefante, que tem uma média de 4 metros de comprimento, a porcentagem de diferença vai ser 5 centímetros em 4 metros, que dá 1,25%. Ok? Então, como é que eu faço aqui? Como é que eu transformo esse número absoluto de diferenças de nucleotídeos num número relativo? Eu vou dividir, que nem eu fiz com o elefante e com a barata, eu vou dividir por alguma coisa. O que é essa coisa? O tamanho da sequência. Como eu falei para vocês, aqui tem 30 nucleotídeos. Então, 5 diferenças em 30, por exemplo, é uma variação muito maior do que 5 em 100. Então, quando eu pego o pisão, que é o número médio de diferenças, e divido pelo tamanho da sequência, eu chego ao que nós chamamos finalmente de diversidade nucleotídica, que é representada por pizinho. Então aqui eu tenho 30 nucleotídeos, o pisão era 1,222, 30 nucleotídeos, o pizinho vai ser 1,2222 dividido por 30, 0,0407. As diversidades nucleotídicas costumam ser números bem pequenos, porque a sequência de DNA não tem tantas diferenças assim. Até porque se tivesse muita diferença, eu nem poderia saber se eram realmente o mesmo gene, se era o mesmo loco que eu estava estudando. Então, em geral, as diversidades nucleotídicas, elas vão ser pequenas. Aqui, por exemplo, é um artigo com um crustáceo, e olha aqui os pizinhos. São até bem menores do que eu mostrei para vocês, né? Aqui são com tomates, olha os pizinhos aqui. Né? E aqui é com lagarto. Aqui o pizinho está grande porque ele multiplicou por 100. Então isso aqui na verdade é 0,04. Até para tentar evitar esse problema de ficar com um número muito pequeno. Então o pizinho vocês vão encontrar em vários artigos, porque ele é a maneira que você tem de poder comparar uma espécie com outra. Eu posso comparar, eu posso falar assim, olhando por aqui, parece que os lagartos têm uma variabilidade gênica, uma diversidade nucleotídica maior do que os tomates. Olha só que legal, posso comparar, crustáceos com tomates. O que nós aprendemos nesse módulo? Bom, nós aprendemos que populações que têm mais diferenças entre as sequências de DNA têm mais variabilidade gênica. E essa variabilidade é medida através da diversidade nucleotídica. Então, você tem, agora, vocês aprenderam a calcular a variabilidade gênica com o número de alelos, com o número de heterozigotos que você esperava encontrar na população, que é a heterozigosidade, e agora vocês aprenderam também com as diferenças entre as sequências de nucleotídeos. Então, parabéns, você agora está instrumentalizado no estudo do padrão evolutivo. Então, o que nós vimos até agora é mais ou menos a primeira parte de genética de populações. É você entender o padrão da distribuição da variabilidade gênica. Vocês aprenderam também como que mede a variabilidade, né, com os marcadores moleculares, lembra que eu mostrei? Sequenciamento, microsatélites, RFLP. Você está pronto para estudar mais a fundo a evolução. Então, agora que a gente já se deu conta de como funcionam os padrões evolutivos, agora vai começar a parte dos processos evolutivos. Ou seja, que forças atuam na população para fazer com que esses padrões se modifiquem. A primeira força que a gente vai analisar vai ser a variância. A variância como força evolutiva vai ser o assunto dos próximos módulos.
Vamos começar discutindo modelos estocásticos e determinísticos, olha que bonito. Depois vamos falar em deriva gênica, e aí vamos falar o efeito da deriva gênica no tamanho efetivo populacional. Então temos um caminho bonito para percorrer até o próximo módulo. Tchau.